nós estamos insatisfeitos com a pontuação. Até a terceira rodada, a gente vem jogando bem. A gente teve um primeiro tempo bem abaixo da média nesse jogo contra o Vila Nova. A gente não pode aceitar um jogo daquele. Mas nas outras partidas, nós deixamos a vitória escapar entre os dedos, nos últimos minutos. Somando aí os 3 jogos, tirando os últimos minutos, a gente poderia estar em segundo, terceiro, quarto colocado. Então, isso não conta. A gente precisa sustentar o resultado. Saímos na frente 2 vezes aqui em casa, e a gente precisa sustentar esse resultado, né? E por uma série de fatores, aí não vem ao caso publicamente falar, coisas do futebol, a gente acabou não sustentando as vitórias. E aí você perde um jogo em casa para o Vila Nova, que, vamos dizer, entre aspas, não é algo absurdo você perder do Vila Nova lá, não é absurdo, vamos dizer. E aí pesa os 2 empates em casa, né, que a gente tinha condições totais de vitória. Nós construímos uma condição de 3 pontos nos 2 jogos em casa. Então, isso sustenta um pouco ainda a nossa expectativa de que a pontuação vai começar a acontecer de uma forma mais presente, mais consistente. Nós precisamos somar mais pontos. Não estamos satisfeitos de maneira nenhuma. É um início ainda, é verdade. Pegamos equipes bem estruturadas, mas o campeonato todo vai nos apresentar as dificuldades que apareceram nessas 4 rodadas. Então, me deixa bastante... O que é importante para mim? Deixar claro para o torcedor, eu vejo todos os treinos, eu vejo todo o trabalho diariamente. Eu vi a preparação para o jogo do Vila Nova. Foi uma preparação que me levava a crer que a gente não ia começar daquele jeito, porque o Márcio Zanardi é um treinador muito exigente, muito enérgico, muito sério. Ele prepara a equipe, ele chama a atenção, ele não relaxa em qualquer tipo de situação, ele não relaxa. Então, eu vi essa preparação, eu estava junto com o grupo, fizemos um treino em Goiânia, fomos antes, descansamos no sábado de manhã, fizemos um treino bem calculado para aqueles que vinham jogado. É óbvio que a gente teve uma quinta-feira, um segundo tempo totalmente sem um homem, com um homem a menos, né? Isso desgasta mais a equipe, é verdade, para tentar sustentar aquela vitória contra o Remo. Mas a preparação foi bem feita, não era para acontecer aquele primeiro tempo, foi falta de atenção, uma equipe que entrou numa rotação abaixo do Vila Nova, isso foi claro para mim, e que no segundo tempo equilibrou as coisas, mas aí já era um pouco tarde, né? E no segundo tempo o Márcio conseguiu corrigir, através de uma alteração no jeito de jogar, na plataforma de jogo, e ele conseguiu melhorar um pouco o jogo da equipe. Mas a gente não está satisfeito com a pontuação. A pontuação tem que ser mais condizente. Até já conversei com vocês aqui, o Paulistão também foi um pouco assim. Nós fizemos bons jogos, mas a pontuação não foi condizente. A gente precisa pontuar. Não tem... a atuação, o trabalho diário, ele precisa resultar em uma pontuação melhor. A gente quer, no mínimo, como eu falei, ficar perto do pelotão de cima, né? Então, se a gente conseguir uma vitória, daqui a pouco 2 vitórias, um empate, uma coisa assim, a gente já volta a estar próximo do pelotão de cima, porque é um campeonato muito igual, muito disputado. Não tem aquela equipe que está disparando, e não vai ter, acho eu que não vai ter, né? Mas é importante a gente não descolar ali daquele pelotão, e a gente ainda está com essa possibilidade, né? Agora temos um jogo contra uma bela equipe na segunda-feira, e as 3 partidas iniciais, onde a gente teve um comportamento muito aceitável, interessante, e ficamos próximos de 2 vitórias em casa, ficamos bem próximos, não foi próximos perto, não, nós ficamos muito próximos e deixamos escapar por responsabilidade nossa. Deixamos escapar por responsabilidade nossa. Então, portanto, era para nós termos aí uma pontuação bem melhor, e eu acredito que isso ainda pode-se dizer que faz parte de um amadurecimento da equipe na competição. Toninho, quando as vitórias não acontecem, acaba a crítica da imprensa, a crítica dos torcedores, você já está sentindo uma certa ansiedade dos jogadores em busca de uma vitória, ou aqui em Santa Cruz, ou fora?
que possa estar prejudicando o elenco? Eu acho que a ansiedade sempre existe em quem quer vencer, né? É um grupo que quer ser vencedor, quer ganhar jogos. Então você vai para o jogo ansioso. A ansiedade ela não é algo somente, ela não tem só o lado negativo. A ansiedade te faz entrar mais atento, a ansiedade te faz se preparar melhor para a partida, estudar mais o adversário. Tudo isso, eu acho que coloco a ansiedade em tudo isso, né? A ansiedade tem que existir. Não entendo que você possa, de repente, numa equipe mais jovem, talvez, pudesse atrapalhar, mas não. Eu tenho uma equipe experiente. Quando a gente foi montar o elenco, a gente olhou para esse lado. Uma equipe tem que ter um pouco mais de experiência nessa competição, entender ela, lidar com essa dificuldade de se alcançar resultado, porque é um campeonato que exige muito. A Série B está cada ano mais difícil, mais competitiva. E nós olhamos para isso. Então, isso não me preocupa. Eu acho que tem que ter esse incômodo, essa ansiedade antes dos jogos, o querer, a indignação quando o resultado não vem, que teve no vestiário. Em todos esses resultados, talvez houve uma aceitação melhor, até não se pode aceitar derrota, mas a gente fez um bom jogo contra o América na estreia, aquele gol ali, um cruzamento muito saindo, né? O jogador, é difícil ter marcação ali, porque você entra na área, na hora que ele cruza para trás, o atleta do América faz aquele gol no finalzinho, ainda tirando bastante, bateu na trave, inclusive. Ali, houve uma indignação, mas até, temos 2 jogos em casa, vamos lá. Agora, os 2 jogos em casa que a gente deixou escapar a vitória, houve muita indignação dos próprios atletas, em primeiro lugar, lá dentro do vestiário, imediatamente. Então, está havendo isso. Eu atesto aqui, venho aqui dizer que existe muito compromisso com o Botafogo. A gente não está satisfeito com a pontuação, mas o ambiente de trabalho é muito profissional, há uma entrega absurda nos trabalhos, no treino, e às vezes, um primeiro tempo, como foi do Vila Nova, traz uma carga muito ruim, e a gente tem que reverter, porque nós jogamos o primeiro tempo que chamou essa carga. Chamou essa carga. Então, o que nós temos que fazer? Nunca mais repetir o jogo que nós fizemos naquele primeiro tempo. Ao mesmo tempo, o primeiro tempo, eu reputo, né, minha opinião, o primeiro tempo do Remo foi um dos principais na temporada. Foi um dos principais, porque nós encaixamos o jogo, estávamos bem na partida, dominando as ações, saímos na frente. O Remo não havia chutado um gol, não havia dado um chute a gol até o gol, se não me engano. Não tinha dado um chute a gol até o gol do Pedro Rocha, no finalzinho do primeiro tempo, após uma expulsão. Então, essa oscilação ela precisa deixar de existir. Nós fizemos um grande primeiro tempo contra o Remo. Para mim, um dos melhores jogos que a gente fez até aquele momento, até o intervalo. E vai para um primeiro tempo contra o Vila, muita oscilação. Isso precisa ser corrigido. E vai ser corrigido pelo Márcio, pela comissão técnica dele, e, inclusive, pelos atletas, né? Eles têm que também encontrar soluções dentro da partida, porque, às vezes, não tem tempo para o treinador corrigir. Eles também precisam encontrar soluções, eles mesmos, dentro do jogo, entre eles. Olha, a gente planejou com o nosso treinador, não está dando certo hoje, a coisa não está tão legal, vamos conversar com ele, vamos fazer aqui um negócio aqui, dar uma ajustada aqui antes da gente tomar o gol, enfim. Então, eu acredito que isso tudo, isso é fato, isso tudo vai se materializando, vai sendo construída uma unidade durante a competição. Né? O grupo passa por situações, é um grupo montado, um pouco mais mexido da temporada passada para esse, e ainda está em busca dessa capacidade de se resolver dentro de campo, né? Nos momentos de dificuldade. Ele ainda está em busca disso. O próprio grupo de atletas dentro do jogo. Eu acho ainda isso é aceitável, né? Mas os resultados eles precisam vir com mais força, pontos. Eles precisam ser mais condizentes com o trabalho que é feito de alta qualidade. É um trabalho comprometido, dia a dia, com treinos muito voltados para o jogo. É o que se faz no futebol de alto nível hoje.
treinos reduzidos com o que se faz no jogo, uma comissão técnica que vive dentro do clube, estudando o adversário, estudando o próprio jogo, filmam-se, todos os treinos são filmados, passam para os atletas, então é um trabalho muito profissional. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir aumentar mais essa relação trabalho com pontos conquistados. Essa é a minha expectativa. Eu vejo isso acontecendo, né? Eu tento ver isso acontecendo, tendo a ver acontecendo nas próximas rodadas. Eu acho que a gente está indo num caminho que isso pode vir a melhorar a nossa pontuação dentro da competição. Torinho, pelo que você está demonstrando para a gente mais uma vez na entrevista, total confiança no trabalho do Zanetti, só que daqui a pouco vai ter uma coisa que no ano passado afetou até o trabalho do Paulo Gomes, que estava aqui, que é a Copa Paulista, né? O próprio clube admite que não fez um bom planejamento, acabou culminando com uma eliminação precoce na primeira fase. E o Botafogo vai jogar de novo a Copa Paulista. Como que está enxergando essa competição? Quem vão ser os jogadores? O Zanetti vai ser o técnico? Vai ser alguém da comissão? E o quanto que isso pode ou não atrapalhar a campanha na Série B? A Copa Paulista não pode atrapalhar a Série B. Ela não pode atrapalhar a Série B. Então, nós tivemos uma primeira conversa ontem, e eu não vou... É muito precipitado eu trazer alguma coisa para vocês aqui. Eu, o presidente, o Leite, nós tivemos uma conversa a três ontem sobre isso, mas não é momento para eu trazer isso nessa semana, até porque a gente ainda está iniciando esse planejamento. Hoje eu tenho mais uma reunião sobre isso, à tarde, mas ela não pode, de maneira nenhuma, atrapalhar a Série B. Isso vai ser uma condição. Ela tem que ajudar a Série B. Como que ajudar a Série B? Alguns atletas pré-determinados, que precisam de ritmo de jogo, podem atuar ali. Eu não posso tirar um jogador que vem sendo utilizado na Série B, frequentemente, para jogar a Copa Paulista, e expô-lo a lesões, expô-lo a alguma situação que possa me prejudicar na Série B. Então, isso é uma condição que o presidente nos colocou. Nós devemos fazer esse planejamento muito minucioso. Essa foi a palavra até que eu usei bastante ontem. Nós temos que sentar com calma, fazer um planejamento com calma, não quer dizer moroso, mas todos os detalhes precisam estar na mesa com uma margem de variação pequena. Então, a comissão técnica que vai conduzir não será o Márcio Zanardi, a comissão técnica da Copa Paulista não será ele, porque ele tem que estar absolutamente concentrado na Série B, né? Então, isso vai ser planejado nos próximos dias, vai ser passado ao presidente para que ele aprove esse planejamento, e ele também participa desse planejamento, mas essa semana não é a semana ideal para se falar nisso. Acho que é uma semana muito importante para nós. Nós temos um jogo, nós precisamos de recuperação, nós precisamos pontuar. É um adversário difícil. Nós não estamos confortáveis na tabela de jeito nenhum, todos nós. Então, eu vou deixar esse assunto um pouco internamente, mas ele já está correndo, tá, Luiz? Ele já está com a massa. Nós queremos disputar, mas desde que seja positivo para o clube, né? Precisa ser positivo. Os impactos de disputar a Copa Paulista, ela jamais pode ser negativo, né? Senão não tem razão de se disputar. Então, quais são os aspectos positivos? Tentar uma vaga na Copa do Brasil é o principal, correto? E isso é bastante importante, né? Mas como nós vamos fazer isso sem criar impacto na mais importante competição que a gente disputa, que é a Série B? Então, o impacto tem que ser positivo, não é neutro. Ele tem que ser positivo, porque se um jogador talvez precise de ritmo e não está sendo tão bem aproveitado, não está indo tanto para o banco, ele ganha ritmo ali. Um jogador que vem voltando de lesão, um Matheus Barbosa, um Matheus Costa, que daqui a pouco começa a voltar, de repente eu não sei como o Robinho vai ser aproveitado até lá, talvez o Robinho não entre nesse aspecto, porque ele já está sendo aproveitado, ele está indo bem nos treinos, então, de repente, ele não entre nessa relação, ele já vai estar rodando, tendo alta minutagem na Série B. Então, tudo isso são coisas, são variáveis que a gente vai
tentar controlar essas variáveis para que, no momento decisivo de Copa Paulista, no acúmulo de jogos, a gente não venha a interferir na Série B de uma maneira negativa, somente positiva. Eu acho que a gente tem controle disso, sentando e programando todas as ações que vão acontecer, planejando exatamente do início ao fim a Copa Paulista, para que ela não seja... E comunicar isso com clareza. Comunicar isso com clareza é importante, depois que tiver a decisão. Né? Quem vai ser o treinador? Quais serão as funções? Quais desses atletas do profissional poderão ser usados? Tem um grupo, nós não poderemos fugir desse grupo, né, de atletas que poderão ser utilizados aqui, dentro de uma coerência, e aí sim levar para o Zanardi, ter nesse primeiro momento, no segundo momento, levar para ele isso já mastigado. Olha, o que você acha disso? Levar para o presidente e definir essa situação, Luiz. Então, é uma coisa que está em andamento, já iniciou ontem, e vai ter uma atenção nossa no nosso dia a dia aí para formular esse planejamento. Toninho, eu estou ouvindo o que você está dizendo, eu sei que você tem uma grande confiança no trabalho, de que ele vai tracionar, de que o bom trabalho vai virar ponto. E a gente sabe que o Botafogo vem melhorando de desempenho, é evidente, os 3 primeiros jogos eles foram, de fato, muito bons, mas a gente começa a entrar num momento em que o desempenho está desajustado com o resultado. Isso desde o começo do trabalho do Zanardi aqui. Embora a gente tenha escapado do rebaixamento, e isso foi muito importante, quando a gente olha para os números de forma fria, são poucas vitórias. E as poucas vitórias, ela afasta o torcedor, de certa forma, deixa o torcedor muito triste e talvez possa atrapalhar o desempenho de alguns jogadores. A gente viu no jogo contra o Vila Nova e em alguns momentos da temporada, jogadores importantes cometendo falhas que não condizem com o futebol que eles jogam, como o próprio João Carlos, o Edson, que é um cara experientíssimo e que teve alguns erros que não condizem com a carreira dele. O quanto isso te preocupa, de você ver um bom trabalho sendo realizado, você ver um excelente trabalho no dia a dia que os Márcio Zanardi tem, de os jogadores comprometidos, mas o resultado não aparecendo. O quanto que isso preocupa vocês enquanto diretoria do Botafogo? Você usou uma palavra interessante que é muito adequada ao momento. Precisa tracionar, precisa trazer mais pontos. Preocupa bastante. Preocupa não só a diretoria, preocupa o treinador também, que é muito responsável, ele sente isso também. Ele queria dar mais pontos. Ele é o primeiro, né, a querer dar mais pontos para a gente. É uma pessoa séria, comprometida. A comissão técnica. Então, nós vivemos um ambiente aqui que, às vezes, você se questiona até como que não temos mais pontuação, né? Como que a gente não consegue? E a gente busca isso. Você não está errado na sua análise, eu não posso dizer que você está equivocado. Lógico, o Botafogo disputa 2 campeonatos de grandeza, é um Paulistão e uma Série B. Também é importante sempre pontuar isso. Né? Lógico, o Botafogo já esteve várias vezes em primeira divisão de brasileiro, a gente sabe da grandeza do clube, e a gente sabe que, pelo elenco que tem, pela comissão técnica que tem, a gente poderia estar mais bem pontuado nesse momento. E isso não sou eu que estou dizendo, o jogo diz, o campo falou. No jogo contra o Atlético Goianiense, que acaba de descer da Série A, e nós estávamos vencendo até faltando 5 minutos. E depois contra o Remo a mesma coisa. Que queira ou não, o Remo veio da C. Mas nós sabemos, é importante passar isso, o investimento que é feito no Remo é absurdo. É absurdo. Tem um investimento muito grande sendo feito. É só você olhar a linha de ataque deles. É uma linha de ataque que talvez seja a linha de ataque mais cara da Série B, esteja no Remo. A verdade é essa. Os 3 jogadores de ataques do Remo, eu não vejo nenhuma equipe pagando mais do que se paga lá, para esses 3. Correto? Então, não é o Remo que veio da C, é um outro Remo. É um Remo que subiu de divisão e foi feito um aporte gigantesco nesse sentido, correto? Então, isso não é desculpa, a gente estava ganhando deles aqui. Estava ganhando deles aqui com autoridade, estava ganhando bem.
Aí teve o lance da expulsão, foi um erro a expulsão, não tem essa. Ah, não é culpa desse ou culpa daquele. Foi um equívoco. Poderia ter tido um pouco mais de paciência no lance, mas é um jogador que vinha muito bem, vinha jogando bem. Então, isso também a gente não pode crucificar, mas as coisas... Aí a gente volta, faz o gol. Quer dizer, a gente podia ter segurado o resultado por 5 minutos ali, escapou de novo. Então, isso que me dá uma certeza que o trabalho vai começar a render, vai tracionar, como você falou, vai começar a render mais pontos, porque precisa, você não tem a dúvida. O sentimento que vem da torcida é o mesmo nosso. E a gente faz tudo para não estar desagradando o nosso torcedor, né? Todos nós fazemos isso e respeitamos muito a torcida. Às vezes, os momentos nos campeonatos acontecem isso, o trabalho está sendo muito bom, está sendo um trabalho alinhado com o que se faz de melhor no futebol, o tipo de treino, isso eu olho, eu dou a minha cara a tapa, dizendo isso com profundidade, com absoluta certeza. Os trabalhos que são feitos diariamente aqui no Santa Cruz, na Arena Nicknet, no campo de apoio, todos os trabalhos são muito bem feitos. Então, isso isso é muito importante, porque daqui a pouco a gente encaixa 2, 3 vitórias, resultados mais consistentes, a gente consegue. Eu acho que isso é o importante. O ponto de análise minha aqui tem que ser o trabalho diário. E eu gosto do trabalho deles. Eu gosto, tanto do grupo de jogadores, com a entrega deles, a seriedade, quanto o trabalho da comissão técnica. Então, a gente está nessa... Essas três primeiras partidas, nós mostramos um futebol competitivo. Aí, o que eu faço hoje? Depois da quarta partida, um primeiro tempo bem ruim. Eu pego só esse primeiro tempo como análise, ou pego o todo? O mais equilibrado é você pegar o todo. E eu preciso fazer isso. Eu preciso pegar o todo. Não, espera aí, teve um ponto de inflexão aqui abaixo da crítica, o primeiro tempo contra o Vila Nova. Aí os outros todos, minutos jogados, eles são positivos, eles são de acordo com a competição pede, faltando o detalhe da tensão no último minuto, nos últimos minutos, é isso. Então, a gente está fazendo essa análise do todo, embora a pontuação fica pesando mais negativamente para esse último jogo, né? Porque você começa a olhar a tabela, incomoda a gente. No entanto, dentro do objetivo traçado no início da competição, que é não deixar o pelotão de cima, se a gente tiver uma vitória, você já volta a ficar próximo. 3 pontos do G4, 4 pontos do G4, isso é não descolar o pelotão de cima. Então, eu preciso desconstruir esse monstro ainda. Ainda há espaço para a gente voltar a colar no pelotão de cima. Isso é importante para a gente. Mas, nesse começo, você já começa lá embaixo, um pouco mais perto lá da zona de rebaixamento, e isso incomoda a gente, incomoda o torcedor. É extremamente compreensível. Mas eu digo, e desculpa me estender, mas é importante passar isso. Eu digo que nós estamos ainda nessa... Acredito que no ponto da própria comissão, do Zanardi, entender qual a melhor forma de jogar, dentro do que ele tem no grupo, dentro do que ele está encontrando na competição, e talvez a gente conseguir dar início a um processo mais consistente, né? Que se traduz em quê? Em somar mais pontos todas as rodadas, né? Então, eu acho que a gente ainda está nesse espaço de amadurecimento, comissão técnica, grupo, da melhor forma de jogar com os novos jogadores que chegaram.